a mais um Betbull, hoje diversificando. Como a gente já estava falando para vocês, diversificação de assuntos aqui. Vamos falar de aposta, mas também vamos trazer jogadores, pessoas conhecidas aí dentro do ramo. E hoje, nada mais, nada menos que ele, meu grande amigo conterrâneo aí, Carlos Alberto Rodrigues Gavião, de Itaqui. Depois vou dar mais detalhes dele, mas primeiro aqui apresentando o Brunão. Valeu. Tá sempre aí. Mano Cláudio Pitbull. Esse é teu bruxo, hein? E grande Carlos Alberto Gavião, que foi inserido por mim e Cláudio Pitbull no mundo dos investimentos. Depois ele vai dar um pitaquinho aí, né? Agradecer também Pinnacle, a nossa patrocinadora aí, que é a Casa Espetacular. Aí você quer odds, quer casa que não limita, liquidez, Pinnacle. E também Quero Café, que alguém quer um cafezinho aí? Vamos lá, vamos embora. Bota um cafezinho então aí. Aqui pro... o Gavi já pegou o café, né? Vamos O Gavi já começar, pegou o vamos café. começar. Aí... Dá pro cara também, sacou? Tá, Daqui que aí, eu ó, passo aí. Passa aí pro Gavi. Aí, Gavi. Coisa Bora. Aí. Quero café, Quero café. muitas graças, E quero pro café. Hub aqui, que nos cedeu o espaço aqui, interessantíssimo espaço aqui, os microfones, aqui o tapetinho, tá nota 10. Vamos a isso hoje, quero saber desse homem, Carlos Alberto, tem muita história aí. Tem muita história aqui, vai ser um podcast espetacular, porque, ó, Brunão, já vou falar, ó, é dois amiguinhos aí, ó, Pitbull e Gavião. São amiguinhos. Andaram muito junto aí nos times, então nós vamos contar muitas histórias aqui. E já vou falando pro Gavi aqui. Gavi, deixar a palavra para ti, tu sabe que eu te amo de coração e te apresenta aí pra galera aí, vai lá. Vamos lá, pessoal, um prazer estar aqui, né, Bruno, mais uma vez o Cláudio, sempre um prazer encontrar, né, o Cláudio. O Kleber também, que é um amigo de longa data, né, toda a família, a gente sempre, além de vizinhos, né, já quantos anos a gente convive no futebol, né, Bruno? Então é sempre um prazer poder falar em futebol, encontrar essas feras aí, agora nesse ramo, né, das apostas aqui, mas para falar um pouquinho também da gente, né, da história, né, o que aconteceu, a passagem de gente do futebol, que é importante, apesar agora cada um vai para um ramo, né, mas a gente continua sempre acompanhando futebol, sempre ligado, né, então esse que é o importante do futebol. Eu basicamente sou natural aqui do Rio Grande do Sul, interior, né, quem conhece aqui mais pessoal aqui da nossa fronteira, região, da fronteira, gente, da fronteira, o homem. O homem é bruto. Não, eu nasci numa cidade fronteira com a Argentina, né? Praticamente, assim, a minha cultura é muito parecida com o pessoal da Argentina, né? Sim. Então, eu vim novo para Porto Alegre, a minha história, resumindo um pouco, né? Para o pessoal entender. De Itaqui, né? Itaqui. É fronteira lá, é Uruguaiana, Sim. ali naquela região lá, para o pessoal entender. Né? E vim adolescente para Porto Alegre, né? Para a base do Grêmio, né? Tive a oportunidade na base do Grêmio, depois trabalhei 4, 5 anos na base do Grêmio. Inclusive encontrei essa fera aqui lá depois, né? Muita história, Bruno, na caverna. E sabe da onde que deu essa dupla? O Olímpico, mano. O Olímpico, velho. Do Olímpico, né? Cara. Do Olímpico. Parece que foi ontem, né? Mas já tem quase 10 anos aí de arena do Grêmio, né? Mas eu morei no Olímpico, né? Morou Toda essa debaixo da história arquibancada, né? debaixo da arquibancada. 4 anos eu morei lá. Depois passei para a equipe principal ali, toda aquela história. Fiquei mais 6 anos na equipe principal do Grêmio. E depois também saí, fui vendido do Grêmio. Aí estive fora do país, estive no Japão, retornei, joguei com o Cláudio também, reencontramos depois de tanto tempo no Santos, né? Depois comecei a ter passagem em times menores, até encerrar minha carreira. Acabei aqui no Pelotas, né? No Rio Grande do Sul. Depois também continuei a minha trajetória dentro do futebol, mas aí já na parte técnica, né? Sim, claro. E depois também acabei saindo para um outro ramo, né? Já fora do futebol, acabei treinando 3 anos aí, né? Mas por motivos da vida aí acabei indo para o outro lado, né? Mas sempre acompanhando futebol. Então esse foi a minha vida no futebol e durou basicamente 20 anos, desculpa. 20 anos de futebol dentro da experiência, e foi uma experiência maravilhosa, que me abriu as portas aí de muitas coisas para mim. Hoje já sediado aqui em Porto Alegre, né? A gente fica aqui. Então, para mim, só tem a alegria do futebol, né? Que é isso, Tá, jogador raiz. Mas Jogador eu quero raiz saber daquele uma tempo, coisa. né? Tu é Nutella. Aí é jogador Já raiz. vou te dizer aqui, tem que aproveitar esse convidado, porque inteligente,
tem visão de jogo e Paz Aposta sabe que é importante parte tática. Verdade. Como ex-jogador e como ex-treinador Perfeito, também. muito Porque bom. tem muita gente aí que diz que entende de aposta, vai botar um sistema tático e não sabe nem Não o sistema sabe ler. tático. E aqui entende muito. Não, e aí aqui nas apostas a gestão rigorosa. É. Divide Não, em mas antes de 500 mais a nada, banca. eu já 500 descobri. unidades aqui. já Divide em descobri 500 que- unidades, O Gavião é responsável pelo teu maior sucesso. O quê? Na internet, que é aquele chapéu. Ah, é. É o verdade, chapéu isso dele é Mariachi verdade. Isso é um absurdo. é verdade. O Isso é chapéu verdade. dele Mariachi é do Gavião, verdade. Mas é sabe do o que é o Gavião. mais engraçado? É. Ele meteu que foi pro México, mas quem foi o Gavião. É isso. Isso é inacreditável. Esse, ó, incrível. Verdade, o chapéu é do Gavião. Valeu, Gavião. Tu sabe Mas que você tem nunca uma- deu os créditos pro Gavião. Pior. Nunca. Verdade. Tem que dar o crédito pro Ele Gavião. faz Eu só descobri hoje. Ele faz, Bruno, ele faz toda uma dancinha, É, né? Eu sei que ele faz, e coisa isso. e tal. Mas o chapéu é teu. Eu acho que foi um jogo que a gente foi fazer lá, tinha ainda campeonato que misturava Isso, tinha campeonato sul-americano, o pessoal da Sim, CONCACAF sim, ali, sim. tinha alguns jogos lá. E é um chapéu aquele que o pessoal vende lá. E o pessoal lá é apaixonado pelo futebol, né? É apaixonado. Sobre no brasileiro. Né? Principalmente. E aí trouxe o chapéu e essa figura encontrou o chapéu. Até hoje ele não larga, não me devolve, não me dá. Fala que não acha o ganha em chapéu. cima. E ganha em cima. Você tem que pegar uns royalties. É Mas isso. tá em boas mãos. tá em Boa, boas boa, mãos, boa. boas mãos. Gavi, e quando começou a questão, tu sempre quis jogar de volante? Como é que funcionou alguma... A história no futebol Isso. em si, né, Kleber? Contando assim, eu vim pra cá como volante, né? Vim como volante. Raiz, aquele... Não, mas tem que explicar pro Bruno, né? Porque pode pensar que volante é volante, né? Não. Trinco. Trinco. Tá, em Portugal é trinco, trinco, é trinco. Em Portugal é trinco, isso. Então É isso era aí. bem Tu característico. eras o camisa 6? É, Um 5. Não, cinco, Aqui é vamos dizer 5, aqui é É, 5. isso. aqui seria 5, né? Ela é Isso. 5 ou 8. Então era um jogador, vamos dizer, meio campo bem mais defensivo, né? Um campo bem mais defensivo, tive a oportunidade de jogar. Eu acredito que eu era um jogador assim um pouco polivalente, porque depois tive a oportunidade de jogar de zagueiro, não tinha altura para Sim. poder jogar de zagueiro, mas joguei, né? Meio campo, jogava até de lateral também, né? Lateral direito? de lateral Muita direito. qualidade no passe. Então, assim, eu fui um jogador mediano, né? Eu me considero um jogador mediano, polivalente, que, assim, era um jogador essencial para Mas elencos. cumprir a Pra função, elencos, assim. cumprir a função Mas que o você foi treinador titular pedia. da seleção brasileira de de base, sub-17, que foi campeão do mundo. Foi o primeiro título da seleção brasileira, foi a nossa geração, né? E é engraçado que eu era volante no Grêmio, né? E depois, quando ia para a seleção, eu jogava de zagueiro. Tu né? vê só. Então, assim, coisas que a gente vai pegando. E o futebol é assim, né, Cláudio? A gente tem que estar preparado para as oportunidades, né? Bruno? Então, naquele momento, assim, eu jogar de zagueiro e no Grêmio jogar de volante. Mas aqui também depois teve outras oportunidades. Joguei de zagueiro Mas também. Aqui. deixa eu falar, eu gosto muito, e quem está vendo certamente gosta muito de futebol. Sim. A gente que gosta de ler, né? E estudar um pouquinho. Olha a seleção sub-17, Cara, foi campeã mundial Máquina. em 97 contra a Gana. Venceram todos os jogos. Tu vê? Final foi Foi. 2-1 contra a Gana. Gana que tem um monte de gato, né? certo. Era É. difícil Baminhal. combater. Até hoje, né? Até os hoje. africanos- O Mas Gavião difícil. tomou um soco na cara do cara. Semifinal ganharam 4-0 da Alemanha. Só Bah. a Alemanha. Tu vê? Ganharam 2-0 da Argentina nas quartas de final. Então, olha só os Bah. times, as seleções que pegaram. Mas olha quem era o goleiro. Um tal de Fábio. Fábio Tu até vê? hoje. Fábio até né? hoje. Um tal de Fábio. O zagueiro Fernando, aquele do Flamengo. O Fernando Sim, Que jogou, depois era- foi pra fora e voltou, foi para Isso, jogar no Vasco. Isso, jogou no Vasco. Era minha dupla, era É eu. e isso. ele. Olha o lateral direito, o André, que depois não teve muito. O Não, André acho era que- do São Paulo, Mas lateral não de São teve Paulo, muito- não teve muita ascensão. Não teve. É. Mas tinha Jorginho Paulista, Jorginho Palmeiras, teve no Boca auge do Juniors, Vasco. Boca Juniors. Depois. É. Mas depois. Teve né? no Quando eu Vasco. cheguei ao Brasil, vindo lá da minha terrinha, foi quando o Vasco estava Sim. melhor. O Jorginho jogava, dividia com o Ah, Gilberto. tu pegou o Vasco? Não, Ah, não. Era o Gilberto ou o Jorginho? O Gilberto jogou aqui Vasco- conosco o depois. Gilberto né? jogava demais. Gilberto depois. Jogava Ah, demais. Gilberto foi Sim. seleção campo, Copa do Mundo 2006. e tal. Cracaço de bola. Um tal de Ronaldinho Gaúcho. Olha aí. Ronaldinho Tá Gaúcho. louco? Era só o camisa 10 da seleção. Tu É. vê? Matusalém, que naquela época Pô, despontava Matusalém também. era craque na época. Jogava muito, depois fez uma carreira toda na Itália. Toda na Itália. Isso. Toda na Itália. Bah, Toda uma na Itália. baita time. Fábio Pinto. Fábio no Pinto ataque. também. Giovani, que era o Giovani do Cruzeiro, que Isso. jogou muito. Jogou no... Só Isso. que ele era reserva. O Giovani entrava no segundo tempo. E jogou no Barcelona, né? Jogou no vê? Barcelona. Jogou no Barcelona. Pá, Jogou. Então, E tinha não alguns perdeu nenhum jogadores- jogo, não perdeu nenhum jogo. Ganharam todos os jogos. Tu vê? Uma máquina, hein? Que tinha, Cara. eu tinha o Adiel, jogou no Ah,
Santos Adiel, também. Adiel. Um Habilidoso. bom jogador também. Rogério, quem é esse Rogério? Esse Rogério eu não me O lembro. Rogério no jogador do Palmeiras. Esse eu não me lembro. Era uma máquina. Pô, Mas time- tinha. Mas era um time. Diogo Rincon também fez um. Ah, É, sim, jogou sim. Ferrugem. Ferrugem, sim, sim, sim. Maravilhoso. Era um- Isso o Gavião pode até falar um pouquinho com mais autoridade que eu fiz algumas vezes Panamá, tu foi convocado. Panamá. Eu fui algumas vezes. Acontece muitas coisas que às vezes o pessoal não entende, né, meu? Tem muitos jogadores que vão para a seleção, fazem o percurso todo ali, né, Gavião? Sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, mas depois não consegue se firmar no firmar. profissional. Sim, acontece muito, né, Claudio? É normal isso aí, né? É normal ter jogadores que foram muito bem na base e depois no profissional não acontece, né? Mas o profissional, eu acho assim, é bem como a palavra diz, né? Tem que estar aliado a tudo para poder chegar e a coisa acontecer na equipe E aí, de nesse cima, momento né? que vocês jogam juntos a Copa do Brasil, são campeões da Copa do o Brasil. Cláudio vem Conta de uma- uma historinha pra nós É, aí. não, pô. é- Não, mas não, eu tem- tenho- calma, não, mas que peraí, história tem antes- várias. Quem História era, tem várias. quem era o treinador da seleção? Quem era? De sub-17. Era o Barroso? Não, era o Carlos César. Carlos um jogador César. que era Ah, um tá. treinador do Carlos Flamengo. César eu era- peguei, foi meu treinador também na Sim, sub-17. sim, sim, show. É que o Cláudio, a nossa história que se passou, o Cláudio é uma geração após a Sim. minha, né? É. O Sim, Cláudio tu é uma geração- 1980. É, a Pitbull do é 82. Cláudio é 82, Isso aí, é. isso aí. Mas o Cláudio também foi muito precoce no Grêmio, né? É a época que a gente subia muito cedo, né? Cedo. Hoje, às vezes, a gente se espanta com um menino de 18 anos, 19 anos, era normal para nós. na Sim. época. É. Então, assim, hoje nós estamos falando, o jogador tá evoluindo, tá com 21, 22 anos. Já era experiente. Mas já a carreira é. também aumentou, A né? carreira aumentou fisiologia muito, muito. 30 anos era velho, né? 30 anos tu já chegava nos pedaços, né? Não, e A média normal, né, Bruno, sempre foi ali 31, 32 Sim. anos no final de Máximo. carreira. A média, né? Nós estamos falando. Claro, a gente olha os jogadores, a gente jogou com o Mauro Galvão. né? Sim. Nós Zinho. somos campeão junto com o Mauro Galvão com 40 anos. 40. 41 anos, né? Não, Nossos jogadores acima da curva, e né? se tu for analisar isso, o Gavião, que a gente pegou a base ali do Grêmio, claro que nas categorias diferentes, mas antigamente era muito difícil. Só o momento que tá chegando ela. Sálvia para os Que isso, convidados. essa hora, Aqui, papai. Maravilha, Receba. hein? Receba aí, ó. Agora sim. Convidado- Que isso, de manhã essa pizza já. Tá aí, ó. Ah, Convidado de elite tem que ganhar uma Não, mas pizza aí, o cara de deixa pro lado, Vou fazer coração uma aí. substituição técnica aqui. Salve aí, Bota pro não Gavinho, deixe de. bota pro Gavinho, Aí, senão bota ele come isso. tudo. Aí, Bota pro Gavinho aí, vai, Gavinho. Já foi, ó. Gavi Ah, na volança. Ah, pegando aí, ó. Que qualidade, papai. Salve a pizza. Não Que deixe de isso. adquirir a sua aí, ó. Muito bom. Parabéns, Muito boa. parabéns. Recomendo, hein? Salve a pizza, em Pois qualidade. é, mas vai ficar aqui. ok? Agora, muito, né, Gavi? Tá, não, mas posso acabar meu raciocínio? ou Ah, não, mas pô, tu quer se meter, então deixa ele falar. Não, deixa eu tá, falar tá, aqui vai, antes fala, que é fala, importante vai, falar. vai, E o vai, Gavião vai. sabe que Vai a lá, gente. vai. E eles não contam história nenhuma. eles Não, nós contam vamos. nada. Calma, que eu vou Eu tô enrolando. Não, eu vou botar uma calma, história, tem- tu vai rir. tá, tem, O Gavião sabe que a gente teve muito tempo na base e vocês dois, Kleber, treinaram também a categoria de base. O quanto o Gavião era difícil pra subir. Muito. E Muito subir com difícil. 16 anos. Qualidade, E né? 17, porque, meu, a gente, vou dar um exemplo. Quando a gente começou a subir o Gavião, nós tinha Zinho, Marcelinho Paraíba, Isso. Luizão. Bah, era, né? era. Tu pegou aquela época de 99, quem é que tinha? Pá. Eu joguei meu primeiro campeonato profissional no Grêmio em 96. Olha. Aí. Fui para base, fui para os jogos do profissional, o campeonato nosso regional aqui, em 96. E era uma época ali, Filipão, aquele time de 95 do Grêmio. Sim, né? tu- Tinha sido vice-campeão mundial. Vinha com tudo, jogava com Goiano, aquela Isso. turma toda, né? Jogava com Falando, aquele a pessoal safra, todo, né? Bel. Então eu subi com 16 anos. Então, assim, para ter um choque para o pessoal que estava nos escutando, Claro, assim, é bom. a minha carteira, os meus salários era meio salário mínimo. Tu vê só, E antigamente nós, é. e nós com 16 anos já estava jogando profissional. Imagina hoje um menino, quanto ganha um menino hoje que já está Caramba. jogando Pô. profissional. Pá. Então, assim, E era você uma transição, Bruno, na época aqui no Brasil da Lei Pelé, Sim, que sim, foi sim, a transição. Então era uma coisa assim, o menino não valia muito. E você né? continuava morando debaixo da arquibancada como Arquibancada profissional. jogando. Depois ganhamos o título do Campeonato Mundial com a Sub-17, que nós Sim. acabamos falando. Aí passamos para o profissional, para o elenco profissional com 17 anos, né? Bom, era o Ronaldinho Gaúcho, o maior Sim, jogador sim, que nasceu, sim. vamos dizer aqui, né? Sim, sim. Então, e nós ganhávamos um salário. Então a valorização era diferente, o futebol era diferente. Como tu falou, era
preparação física diferente, Sim, era tudo, outro momento. claro. Os clubes... A própria Europa não vinha buscar tão novos. Não vinha, era outra situação. Os clubes aqui dependiam de renda para pagar os jogadores, para pagar salário. Era diferente. Então hoje o conceito mudou, era uma outra A Lei ideia. Bosman também na Europa mudou, fez com isso. É outro papo. Mas também Abriu outro caminho. Então era um pouco diferente do que o futebol que a gente vê hoje. E o próprio futebol em si, eu pego hoje os jogos antigamente, era mais moroso, era lento. Não dá para dizer, era melhor. Não, as coisas evoluíram, né? Evoluíram, a gente pega... Pergunta pro Gavião as fichinhas de ônibus. Já vem começando as histórias. Pra Porque comprar assim, churros, pra comprar churros. Aí vem as histórias da base. As histórias da base. Tipo, tinha o salário, 150, ajuda de custo, depois... Reais. Reais. Ô, Depois, meu, primeiro ano de juvenil era 300. Tipo, Desse- hoje assim, vamos pegar, o salário hoje, o salário mil e base pouco. é R$1.300 reais, Isso né? aí, Não isso sei aí, bem. isso aí. Era 1.300. tipo R$600 Isso. hoje o nosso salário. Me lembro como se fosse hoje. Primeiro salário meu no infantil, R$150, que era ajuda de custo, e ficha de ônibus. Eles davam um pacotinho Para vocês poderem pra se ir. locomover. Nós vendia pra fazer dinheiro. Claro. Era. Ia no centro aqui de Porto Alegre No e trocava por churros, por cachorro-quente. Meu. Era assim, antigamente era assim. Cada história Isso ali que hoje é inimaginável. Ah, não. Naquela época, quem é que chegava de carro? Quem tinha muito dinheiro. E falando nessa aí de carro, Bruno, vou contar uma história então essa aí de carro pra galera que tá nos assistindo aqui. Sempre largava o pit lá com o carro, né? Tranquilinho, né? Ali no Olímpico era, tu entrava ali, o segurança tinha que deixar tu entrar, né? Tu passava. Aí larguei o pit, né? Já, na pizza direto. Aí o que eu... tempo, tá louco? Era tempo do Marcelinho Paraíba, Copa do Brasil bombando, né? O que aconteceu? Eu fui dar um ré, não bati no carro do Marcelinho Paraíba. Aí Vazou. Não. E o Pitbull, em vez de me ajudar, vazou pra dentro do vestiário. Te fode aí, vai, te vira. Aí o Marcelinho Paraíba, gente boa pra caramba, não dá nada, e me mandei, meu. Dei o ré, bati no carrinho do Ele Marcelinho tava Paraíba. lá, ele tava no carro. Tava. Que loucura, te lembra, Pitbull? O meu O Kleber tempo... sempre aprontando. Ô, Gavião, era bom o tempo do Olímpico, né, cara? o tempo do Olímpico, era. Tá louco, velho. A história, já passamos para a Copa do Brasil. Sim. A história a mais famosa da Copa do Brasil foi a história do bicho. Nós Tem essa aí, essa final, é, né? Contar. essa foi fera. Essa foi fera. Nós empatamos 2-2, né? O primeiro jogo foi 2-2. 2-2, o Cláudio entrou no jogo, entrou muito bem. Cláudio e Luiz Mário, Luiz que Mário ajudaram mudaram. muito aquele 2-2, verdade. E aí... Olha a resenha. Não, foi naquele jogo ou no segundo jogo? Não, foi antes do jogo. É. Foi antes do jogo, Estavam né? falando quanto que era o bicho do Corinthians e o nosso bicho. Isso. E aí houve um tumulto e nosso time vinha tão bem naquela Copa do Brasil, assim, tinha um elenco muito forte, o elenco do Grêmio era forte aquele ano. Sim. E, cara, era 4 da manhã e ninguém dormia na concentração e o jogo no outro dia. Que loucura. Por conta disso? Por conta do bicho. Tava uma briga, Não, né? briga não, tava Sim, discussão ali. discussão, claro, E claro. aí vinha o pessoal mais velho, quem era? Mauro Galvão. Sim. Vão dormir, Anderson não sei o Lima. quê. Anderson Lima. Vão dormir. Tu vê, vamos dormir o cara nós numa adrenalina do caramba. Vamos dormir. Nós brigando não, discutindo pelo Sim, bicho para ver sim. se arrumava um valor melhor ou não. Tá. Sei que foi até as 4 da manhã, né, Cláudio? Foi. É que o valor estava desproporcional do que o Corinthians ia ganhar e o nosso. E aí a gente fez bolo. Mas só que o nosso time, nós estávamos com muita... Tava muito certo que nós ia ganhar. Sim. Mesmo depois do empate 2-2 contra o time do Corinthians. Se fosse pra lá 2-0 já era. Dificilmente. Mas é que a gente... Mas o time tava muito certinho, Muito Gabi. certo, Muito né? certinho. Muito Muito... Tite. E aí, 4 da manhã, nós estávamos discutindo dentro da concentração sem ninguém dormir, com o jogo outro dia, 4 da tarde. Ó, Ó, Danley, Marinho, Mauro Galvão, isso. Roger, Anderson Lima, Polga, acho que jogou também. Polga, Tinga, Zinho, Rubens Cardoso, Luiz Mário, Rubens Cardoso. Olha aí. Marcelinho Paraíba. Não. E aí o que Era acontece? isso. Pitbull faz uma grande atuação aqui, chega no jogo de São Paulo, cadê Pitbull? Cortado dos 18. Cortado. Mas por quê? Cortado. Incrível. Opção do treinador. né? Opção Tem que do respeitar. treinador. O importante foi campeão. Foi claro. campeão. Mas já que a gente tocou Mas o no- elenco era muito pegar o banco. Era o baiano, Fábio Sim. Baiano. Sim, sim, um monte de sim. jogador, tinha, não, É? grupo, e o Tite Era muito conseguiu. pesado aquele grupo. Foi um dos melhores trabalhos do Tite porque ele conseguiu encaixar aquele 3-5-2 bem Isso. feito, meu. Que é difícil, né, Não, Gabi? mas Que é- feito no Caxias, não que é? era- Tinha sido campeão. Tinha, foi o 2000.
Isso. Caxias. Não Sim, que estava. tinha o Cláudio e o Ronaldinho, né? E É. você estava ali naquele Sim, do gauchão. e- Isso. mas esse 352 daquela equipe de 2001 foi basicamente assim uma base, né, para a Copa do Mundo de 2002. Né? Isso, O Brasil Ah, utilizou com aquele o sistema. Com o né? Filipão, Sim. isso. É um 352, se tu pegar até agora não consegue se fazer. Não, porque É o os- Edmilson. Isso. O Era papel do Edmilson, era o Edmilson. tiro um... Então, assim, tu pegar o 352 do Grêmio, tinha Mauro Galvão, Sim. Bolga, o Marinho, o Roger jogava de terceiro Isso, zagueiro. isso, Então isso. eram zagueiros muito móveis, não eram zagueiros, né? Sim, sim. Tanto que o Basicamente- Edmilson faz um trabalho maravilhoso no Barcelona. Não, e Sim. a gente tava com os dois alas muito bem. O Anderson É. Lima e o Rubens Cardoso. Ah, sim, tavam- verdade. Depois chegou o Gilberto também Bah. para o time, né? Nós estávamos falando. Não, mas já Então que era um vocês time- contavam, já que a gente falou em história, eu Sim. quero que tu conte a historinha aí. Ai, né? ai, Já ai, que tu te mas- machucou. Ah. Foi bater a falta. Ah, Se prepara, galera, pra vocês rirem com isso. Não, essa foi... Olha o que aconteceu. Ah. Cara, Treinador. Eu me lembro, era Celso Rotti. Olha isso. Acho que foi em 98, se... Kleber, te prepara. 98, 90... não, acho que Celso, foi no- grande Celso Rotti. Grande hein? Celso Rotti. Isso aí, ó. Um excelente Ó, treinador, ó, né? ó. Teve uma época muito bem no Brasil, né? Treinou vários clubes. Sim. Mas, aquele tipo- mas só cortando rapidamente, no meu Vasco ele chegou a jogar contra o Bangu com 6 volantes. Ah, não, Seis- tá. Ah, Ele isso era aí ele ele era adorava, o estilo dele. Posso provar, eu tava lá. Não, mas calma Ah, que tu o tava no Gabriel jogo. vai- Tu tava no jogo. Sim. Olha aí. Não, o Gabriel, eu vou te contar, meu. Vai lá. Fui embora no intervalo. Vai, Gabi, vai, Gabi. Vai lá. E o Celso gostava muito no treino. Eu me lembro que tava tinha Palinha, tava no elenco do Grêmio, tava Cleison. Pá, Cleison, tá, Cleison, meu Cleison, Deus do céu. Vá. Eu tava subindo ali. Subindo não, já tava no clube, mas sempre fazia o cara que era o dublê, né? Era Sim. eu, né? Quem é o cara que vai, o cara crachar? Sim. Ah, lá, Cara, Gavião, vai, cara, já vai, Gavião. E eu me lembro que o Celso gostava de treinar muito bola parada, a véspera do jogo, Sim. sempre tinha o cara que... Naquela época sempre tinha um cara que batia a falta do outro time, né? Claro. Ia jogar contra o Vasco. Pô, Juninho Pernambucano. Ah, sim, tinha sim, claro. O São Paulo tinha sempre um. Isso. O Corinthians tinha sempre o Marcelinho. Sempre Sim. tinha um cara Alex, que batia. Alex, Pô, Alex. Jogar Palmeiras, Alex. É isso, né? Tinha Alex. Isso. Zinho, Alex, Joga né? muito isso. Outros tempos. Bah. Outros tempos. É uma coisa que a gente sente falta. Gol de falta Gol hoje de no falta não brasileiro. tem. Não tem. Boa, verdade, verdade. Teve agora o do Veiga depois de muito tempo. Ah, né? depois É, Contra mas a naquela Pedro época a bola parada era Era uma sempre mina. decidia jogo, Sempre, né? sempre. Assunção. Assunção. Batia pô. demais o Então, famoso. sempre tinha Bah. jogadores. Rogério Ceni. Rogério também, Ceni, também. Evair, tinha. É, tinha mas os caras olha, que Cara, já batiam. dá pra ficar 3 horas. E Bah. hoje? E hoje? Hoje, Hoje não não tem. Bah, hoje não tem, meu. Incrível. Não, mas hoje não Incrível. tem, mas hoje deixa ele terminar o raciocínio pra vocês darem risada. Cara, Ó, e Ah, aí- cara crachado. e Já aí- vi, cara aí crachado, chamaram Gavião. lá o cara crachado, E era vai, eu, né? vai lá. Vamos jogar, quando, não me lembro contra Era quem. contra o não- Corinthians, que tu Isso. tinha que imitar o Marcelinho É, Carioca. exatamente. Quer meter Miguel que não te lembra, papai. Não, e olha. Exatamente. Pô, Gavião, vai bater escanteio lá do lado pé fechado. Tá. Era o batia. Tá? É. Eu batia razoavelmente bem. Tá. E aí, do lado oposto, tá, mas o Marcelinho bate de 3 Três dedos. dedos. Bah! Vai, Aquele Gabi. pé de anjo, Não, né? Cara, aí foi lá, né? Bati uma, tá? Senti que deu um probleminha no joelho. Três dedos! Calma aí. Probleminha no joelho. Bati a segunda. Quando bati a segunda, o joelho ficou aqui. Machucou imitando o cara. Machuquei imitando. Teve que sair. Não, fui operado. Operei menisco, Não. aquele treino eu saí. Galera, o homem quis imitar o Marcelinho Carioca e foi operar o joelho. Que loucura. Chamei. Aí na hora caiu lá, veio limão, né? Bah, que loucura. Só Massagista. o massagista Isso. veio o Márcio Bolzoni, que era o médico do Grêmio, Aquele olhou. spray de Miguel. É. Bah. Só um pouquinho. Pasta de dente, mãe de Deus no outro dia. Porque Médico vai operar. Que loucura, arrebentei cara. o Tu vê só joelho que- batendo. Que vê só. Não, mas já tava com o joelho um pouco já ruim, mas ali o menisco rompeu total. Mas você ficou quanto tempo depois pra Não, recuperar? não, um mês. Era, Ah, já é rápido, tinha é um endoscopia, mês. um mês. E Gavi, né, Mas foi. Vai lá. Tem coisas assim que acontecem É que incrível, são né? incrível. Vocês têm um tal de Pet Bulls aí? Tá. Bet Bull, verdade. Fala aí pra mim. Que Bet Bull? É o quê? Bot Bull! Ah, Bot Bot Bull Pro. Tá na tela, hein? Tá na tela, Bot Bull. Já vou dar o papo para vocês. Querem otimizar seu tempo com parâmetros
e métricas aí, ó, otimizados para vocês, adquiram ele. Bot Bulls Pro. Vale muito a pena. Robozinho que fareja gol. Fala para eles aí. Quantas ligas vocês trabalham? Como é que é? No HT, se eu não me engano, são 24 ligas. Isso. E no FT são 31 ligas. E são 5 mercados, né? 0,5 HT, que é gol no primeiro tempo, um gol. 1,5 HT, 0,5 FT, 1,5 FT e 2,5. Então são 5 mercados que ele atua. E dificilmente ele vai ficar nos 5 mercados. E a gente até mostrou pro Gavião, a gente mostrou o robô, 3 entradas, 3 greens. E o Gavião, opa, vou colocar dinheiro aí, o robozinho. Só que assim, né, tem que falar pra galera que o robô consegue fazer uma varredura de vários jogos ao mesmo tempo, com vários filtros que a gente testou durante muito tempo. Então fica a dica pra vocês, se vocês não têm tempo para poder analisar um jogo, deixa aí o Bot Bulls 87 farejando o green no automático pra vocês. Otimize seu tempo e fomente seus lucros. Venha. Oi, rapaz! Venha para Essa ele, foi Bot boa, Bulls Pro. Hein? Otimize seu tempo e fomente seu lucro. Mas é Venha. diferenciado, o produto é vá. diferenciado mesmo. E outra coisa, Gavi, na tua ascensão aí profissional, mano, o Pitbull, quem ajudou muito ele foi ele, delegado. Delegado Antônio Lopes, que o apelido de Pitbull é por causa dele. Quem é que te ajudou nessa ascensão aí profissional? Qual o treinador na época? Cara, me lembro assim, ó, a base, tem uma pessoa que a gente gosta muito, que é o Tonho Gil, né? O Tonho, grande pessoa lá, Campeão trabalhando na mundial. base, campeão Sim. mundial pelo Grêmio, Sim, né? sim. Ó. Na época... Mas esse o Bruno acho que não se lembra, esse não se lembra. O Tonho é da época de 80, de Isso. 82, 83. Sim. Foi pra seleção, jogou Olimpíadas, né? Sim, acho que é do tempo do Remy ainda, Grande né, também, pessoa, né? meu. Grande É pessoa. 82, É 83 isso, ali, isso, né? O isso. Tonho tava... E depois trabalhou na base, trabalhou conosco, né? Isso. E aí o próprio Tonho, depois eu acabei trabalhando com o Tonho me indicou para o profissional na época, né? Claro, a gente já estava ali naquela ascensão, ia para os campeonatos gaúchos aqui, era o juvenil, Banguzinho, sim. era os Sim, que juvenis que jogavam. Foi campeão da Copa Sul também, né, Gavi? Isso, Isso. Então, assim, basicamente quem me indicou depois, assim, para ficar permanente, quando o Tonho foi de auxiliar do Rote até. Isso. E aí o Tonho me indicou para, tem que continuar jogando aqui, porque basicamente a gente já estava assim, subindo, jogava no profissional, voltava, jogava no profissional, voltava. Fiquei 2 anos assim, mas basicamente quem me efetivou foi a ajuda do Tonho. Agradeço, um grande Quer abraço mandar pra um ele. grande abraço pro Grande Tonho e abraço joguei pra com o ele. filho dele, né? O Felipe Gil, né? O Felipe Gil, Perninha que hoje... esquerda, O habilidoso. Felipe Gil hoje é diretor, né? Diretor E vamos falar um pouco de Grenal. Ai. Grenal. Ai. Ganhamos mais que perdemos. Eu tenho aqui, Ganhamos. eu tenho Ai, aqui os teus números, você sabe? Não sei. Valeu. Não sei. Ó, eu tenho aqui, eu pesquisei, eu trouxe tudo. Ó, De repente, eu acho que foi uns que- 15 grenais. O que aí tem por de aí. número aí, 14. 14 grenais. 14. grenais. Você venceu 7, Ó. Sete. empatou 4 Ó. e perdeu apenas 3. Ó, Foi tá boa com média. Rapaz, tá de parabéns, tá hein? Boa bem. média. Tá boa a média, hein? Tá Como boa. é que é? Pra mim, eu que sou de fora, mas eu percebo isso com muita naturalidade, é o maior É o rixa clássico que nós... aqui, né? É o clássico. Que baliza muito aqui, né, Bruno, pra nós. o Principalmente clássico. na tô base, falando né, Gabriel? nível Brasil, né? Porque Rio são 4, em São Paulo são 4, enfim. Você tem Fortaleza lá em cima também, mas não tem essa rivalidade que tem Não. aqui. Aqui você chega, desce no aeroporto, ou tu escolhe o azul, ou tu escolhe o Ah, é vermelho. verdade, né? não tem? Então, não é incrível, né? É. Então, a brincadeira aqui é essa. E é muito forte, e a base baliza muito também. A gente vem com essa... Já vem com essa... O Grenal na Grenal base muito derruba treinador. Não, e tu quer ver uma coisa? Derruba E treinador. falando em Grenal, aqui é. o Gavião pode falar, agora já nem tanto, mas É. já teve gente, a gente não vai falar o nome por respeito, que comprou carro vermelho e teve que vender. Eu sei quem foi. claro. Renato Gaúcho. Teve outro jogador também, e outra meia vermelha tinha diretor que não deixava tu colocar. Era impressionante. Tem coisas que não pode no Grêmio e não pode no Inter aqui, né? Que tinha o Verardi. A Coca-Cola, Verardi. A Coca-Cola mudou para preto e branco para No poder Grêmio, botar estampar Sim, no sim, Olímpico. sim. né? Isso, aí isso, foi isso. brincadeira. Eu costumo falar que eu joguei Grenal, joguei outros clássicos, cara, mas pra mim Grenal é igual Boca e River, meu. Pode ter outros aí, mas, cara, a rivalidade aqui, meu, pode falar noite anterior. Pô, noite anterior eu falava com os caras do Inter no jogo
tivesse que pisar, eu pisava. Depois eu abraçava o cara. Adrenalina, Aí né? era assim, não tinha rede social, né? Isso, Pois é. na época não tinha. não Telefone celular já recém estava começando. Sim, então, sim. Era o então Pedrão, Startec, era o Pedrão, não, era era, Startec. era o tijolão. Cara, tijolão. como você estava falando, era um conceito de futebol diferente. Sim, Os verdade. estádios já era difícil, era uma guerra. cara. Era uma Então, guerra. assim, já ia pro jogo. Hoje a gente vê mais família, mais aquela coisa, mas era muito pesado, né? Era Sim. pesado, né? Mas para nós, estava jogando ali, era uma época boa. Nós vimos, o Cláudio pegou também essa época. A década de 90 foi muito mais favorável para o Grêmio. Né? Sim, O claro. Grêmio vinha muito bem até ali, meados de 2003, 2004, né? Depois começa a inverter. Depois Inverte começa a isso. reverter. Isso. Mas para mim foi fantástico poder jogar, né? Primeiro que eu nem sonhava em ser jogador de futebol, né? Depois vim do interior, depois ser jogador profissional, né? Certo. E depois jogar o maior clássico da Um região. estádio lotado. Um estádio lotado. Isso aí, Ah, e coisas o- que a gente não... Vocês imagina até sentem hoje. mesmo, isso é já para nós que trabalhamos com apostas, vocês sentem quando vocês estão num estádio do Inter totalmente lotado xingando vocês? Ah, isso aí Como é é que é popular. isso? Cara, pra mim, cada um deve ter uma sensação, assim, Bruno. Pra mim, eu preferia... Com o estádio lotado, parece que Sim. eu sinto, parece que é difícil. Eu preferia o estádio lotado porque tu se sente neutro. Tu não consegue ver a cara da pessoa. Um estádio vazio, tu escuta mais o cara... Ah, Mas escuta você mais. não é ouve, isso. você não vê as Não. músicas. no É, início, aquele- no início o cara se assusta um pouco, né, Gabriel? É. No início. Mas depois tu já te acostuma. Depois que acostuma. É que nem tomar café, depois acostuma. Acostuma entrar, assim. Mas o estádio lotado, ele te dá a sensação que tu ouve as coisas primeiro acontecendo no jogo, né? Mas acho que o Gavi tocou numa questão, o ambiente era mais raiz. Antigamente era melhor, cara. Hoje é muita nutelagem. Cara, o que eu gostava, pra mim, me dava, que a gente fala que nem igual os portugueses da pica, né? É quando tu chegava perto do estádio do rival, Aí ali, sim. lotado, os caras gritando, jogando jogando chinelo, pedra. tudo. E, cara, aí já motivava. E Grenal é diferente. É. O Grenal era sempre E foi, a gente né? costuma falar, tem gente que prefere perder 6 jogos, mas ganha o Grenal. Muda completamente. Aqui também acontecia muito isso, essas mudanças assim no clube, Sim. politicamente acontecia muito em volta do Grenal. Hoje até nem tanto, porque entrou mais campeonatos, as ligas se organizaram melhor, né? O Campeonato Gaúcho, o regional entrava o inverno, chegava sim, até sim. julho Isso. jogando, Hoje entendeu? não. Isso. Hoje não, então se organizou melhor, então vai ter mais clássico às vezes, né? Às vezes tinha 2 no Tem ano, Campeonato tinha- Brasileiro que tem o Campeonato Brasileiro retorno e retorno. virou turno e retorno, então melhorou algumas coisas assim, né? Nesse sentido de organização. Mas o clássico sempre balizou muito politicamente o clube, né? E antigamente, né, Gavi, Bruno e Mano Pitt, o que eu sinto saudade também era a questão do suplementar, meu. Aquele contato com a torcida ali no Olímpico. O pessoal ia ali, via o treino. Era diferente, cara. Era diferente, Gavi. É a formação, É. né? Aí a história é longa aí, né, Kleber? Se Sim. nós for entrar nesse Bah. contexto, assim. Então, Isso. assim, a formação mudou muito, né? Mudou. Antigamente era muito em volta do clube profissional. Se tinha um contato, equipe profissional com muito mais a base. Hoje se formaram São grandes centros centros de treinamento, então os treinamentos ficou longe. O próprio Rio, se a gente Sim, for claro. lá, a gente pegar hoje, tem o centro. Barra, Recreio. Barra, Recreio, ficou distante, né? Antes era muito próximo, assim, então a gente estava sempre... Era a sede do clube. Era a sede do clube, os jogadores ali, o profissional, o jogador do juvenil fazia o seu treino, ficava olhando o treino do profissional, Sim. né? Tinha tudo ali, tinha musculação, tinha concentração, era tudo ali. Tu encontrava aqueles profissionais ali, o teu sonho era estar ali, então acho que a sede era muito maior na época, né? E aí tudo aquilo que eu te falei, assim, dinheiro não era o... Sim. Era o objetivo, mas não era tudo naquela Claro, época. Hoje claro. já Hoje mudou é- um pouco, entendeu? Mudou. Então, assim, algumas coisas mudaram. Quando nós estávamos falando, o próprio batedor de falta sumiu, né, no campeonato, nos clubes, né? Porque não treinam. O que acontece? No nosso tempo, né, Gavião? Tu podia chegar lá se tu quisesse falar com o preparador físico, vai bater e ficar 2 horas batendo. Hoje não pode. Hoje tu vai, Hoje o cara, não meu, pode, tá com a né? perna cansada, não pode. Então, assim, tem coisas que mudou.
mudaram muitas coisas para melhor, não vamos dizer aqui Claro, que sim, antigamente claro, ficar claro. saudosista, Claro, né? não, Mas sim, mudou sim, muita sim, coisa, mudou claro, para melhor. Claro. E detalhes assim que eu acho que nós poderíamos ter aprendido um pouco mais com o passado e que poderia também acompanhar junto essa evolução que vem, né? E a tua experiência no Japão? Boa, Conta um pouquinho. essa aí que eu ia Cara, no perguntar Japão agora. foi interessante, assim, um choque cultural, principalmente, primeiro, muito grande, né? Vamos dizer, quando a gente sai daqui, vai para a Europa, vai para Portugal, vai para outro lugar aqui, pô, nós estamos em casa, porque a comida é muito parecida, Sim, tem um além- temperinho, outro Sim. diferente. Agora tu vai para a Ásia totalmente, aí é um choque bastante Você foi grande. sozinho? Já tinha família? Não, eu fui sozinho, depois a minha esposa foi depois, já eu tinha acabado de casar, né? E a minha esposa foi depois, até depois minha filha já tinha 9 meses, eu acho, quando foi para lá, pequeno também. E tive uma temporada assim que muito mais culturalmente, né? Eu fui para um clube razoavelmente de ponta lá, né? Sim. Que vamos colocar assim a terceira força do país, né? E já tinha uma estrutura, a J-Liga né? Já tinha, vamos dizer, 10 anos por Isso, aí, né? isso. Tinha começado ali em 93, 94, a J-Liga era um campeonato ainda... Estava em formação, mas já era um campeonato importante na Ásia, né? E grandes jogadores, né? Jogaram no Júbilo, né? Do Dunga. Grêmio aqui teve história, né? O Filipão treinou lá, né? Teve história de passar de jogadores lá. Sim. A J-League é um campeonato arrumado, né? Tive oportunidade também a Copa da Ásia, acho que fiz 2, 3 partidas na Copa da Ásia, também importante. Mas eu acho assim, a experiência no Japão, para mim, foi muito mais enriquecedora do lado cultural também. Sim, né? sim. Eu acho que isso aí que, para E mim, aí- foi bom. E marcou a mais educação do japonês, ó, conversando com o Gavião fora, né? Pô, às vezes tu saía de um jogo, tu pegava o trem com os torcedores. É, mesmo. É que lá, assim, vamos dizer, na época, agora acho que não, né? Mas Sim, na na época, época. assim, o beisebol é o primeiro esporte lá do país, né? Então, assim, o futebol era aquela coisa, a torcida, tu não ouve vaia, Sim. Não, Então, nego na erra época, 5 gols, os caras aplaudem. na época, assim, era um pouco diferente. Agora deve estar já com cobrança. Né? Ah, O treinador não cair tão fácil, Claro, aquelas claro, coisas claro, todas claro. mais cultural, né? Sim. Mas, cara, o que eu posso falar? Eu só tenho a agradecer lá. Foi uma passagem... Poderia ser melhor, né? O lado do futebol em si, eu tenho essa autoavaliação. Mas, assim, no todo, assim, um clube muito organizado, um clube maravilhoso. E já né? tinha uma estrutura boa aquela época, né? Muito boa, né? Já Os tinha. clubes lá, basicamente, assim, Bruno, são de montadoras, né? Sim, ou é da sim, Yamaha, é, ou é. das grandes montadoras, Mitsubishi, Toyota, é desse Sim. clube. Vamos dizer, o cara que é diretor dessas montadoras se aposenta, vai brincar Claro. no clube lá. entendeu? Pergunta o patrocínio do clube, quem era a marca esportiva. O nosso clube era basicamente da Yamaha, o clube era da Yamaha com patrocínio da Volkswagen. Olha da aí. Nestlé, então, Ah! grandes Ah, e a empresas. Puminha, e a Puma. Puma. Tô até hoje esperando minha camisa do Júbilo. Pô, mas vai tá esperando há muito Não, tempo. tá guardado numa caixa e disse que não achou. Vai trazer. Camisa fera, meu. Aí depois Ele- você vai pro Santos, Que aí Aí jogaram depois- junto. aí vocês Aí a gente se jogaram? encontrou. Jogaram? Jogaram, Que muita resenha, que é meu Ah, parceiro. Jogamos. Jogaram. E qual campeonato? Foi brasileiro Só de queriam pra 2005. ir. Ó, Foi pra brasileiro ir. de 2005. Que é muita resenha, meu. Zé Elias. Zé Elias, Também, jogou Zé lá. Elias, Ricardinho. Elano. Elano tava. Tinha. David. Tinha, era um time bom, Robinho meu. tava em 2005. É, Robinho. nós pegamos o... Robinho foi... Nós chegamos... quando É, eu o cheguei Robinho eu lá, não peguei. o Neto chegou Eu depois, cheguei né? depois. Foi quando ele saiu pro Real Madrid. Foi. Foi a Isso. venda do Robinho pro Real Madrid. Antônio Isso. Carlos ainda tava lá, né? Você não chegou a pegar o Antônio Carlos? O Ricardinho, tá? Pô, nós pegamos o Ricardinho, Giovani. A Giovanni era Pra craque. esse, pra mim, eu até mandar um abraço pra ele. Esse é um fenômeno. Fenômeno. Joga E demais. jogou no meu. Barcelona no Ah, ano foi- do É. Ronaldo Fenômeno. Isso aí. Mas, meu, pra tu ter uma Craque. noção do Giovani, a gente tinha nosso rachão, que é o 2 toques, Sim. e ele só dava 1 na bola. Não, esse era craque. É, Esse era jogava craque. demais. 2 toques, os caras ainda davam 3, erravam o cara sempre de primeira. Mas esse brasileiro foi de 2005 que teve Aquela confusão. a confusão dos árbitros, né? É, Ele lá foi voltou, jogos nossos voltou contra o Corinthians, né? Foi, teve aquela Voltou, polêmica lá. nós terminamos a virada do Campeonato Brasileiro aquele ano em primeiro. E, se não me engano, o Santos foi o time que teve mais jogos que teve Teve que que refazer. anulados. Refazer. Não, os caras estavam metendo a mão. que E loucura. aí a coisa virou. Eu me Mas lembro o um Pitt jogo. jogou mesmo nesse time. Não joguei tanto, não joguei com tanta Não, mas frequência olha, que nem no Grêmio, Fez né? gol no Corinthians, hein?
Fez gol no Corinthians gol no Pitbull. E a fez gente gol tem no foto Corinthians. aí, o Gaviano lá no treino, eu mando pra ele, cara. É sempre bom encontrar, assim, É amigos. legal, né? Ah, mas o ataque teve tu e Luizão, né? Era aí o Luizão. É, Só pra ter Luizão. um negocinho importante pra vocês, quando eu cheguei lá, o Quarteto Santástico. Ah, Eu, Giovanni, Ricardinho e Luizão. olha aí, meu. Quarteto olha aí, fantástico. olha Só aí. que não é encaixou, né? Devido à mudança de treinador, a gente chegou, o Galo, né? Era o treinador, né? Era o Galo. Depois veio o Nelsinho Batista. Depois Nelson Batista. Aí depois eu vazei, fui pro Fluminense. Mas, cara, muito bom. Torcida do Santos. E vamos falar também, não podemos esquecer, né, mano? Painaco. Eu vou deixar então o Mano Pitbull apresentar a casa, então vai, mano. Apresenta a A casa. gente sabe, o Bruno também trabalha com a Pinnacle. É uma casa que, além de ser uma das melhores casas há mais de 25 anos no mercado, não vai te limitar. Tu pode colocar o dinheiro que for lá, não vai te limitar. Tem as melhores odds do mercado. A gente sabe o quanto é importante para um cara profissional poder apostar nas melhores odds. Tem um layout bom e principalmente nos mercados que a gente atua do handicap Cantos asiático. asiáticos, gols Cantos asiáticos, asiáticos. handicap asiáticos. E vocês podem pesquisar. Vai pesquisar as odds da Pinnacle e bota com as outras, ver se não é as E o melhores Gavi odds. saiu da recreação, agora tá no profissional. Mas O sabe, homem tá tem no uma coisa profissional. que me chamou, claro, eu tô entrando e acompanho Sim. muito eles, né, É. Bruno? Sim. Porque eu gosto de apostas ali, olhar hoje, que a gente tá um pouco fora. Mas uma coisa que chamou a atenção da casa, e principalmente nesse ramo, né, Bruno, que a gente acompanha, é tradição. Ó, É. boa, boa, Então, boa, boa. eu acho que é uma casa que tem muito tempo, né? Isso. Sim, eu mais acho de que 20 anos. A credibilidade nesse ramo é Perfeito, muito perfeito. importante. Isso Eu aí acho que a casa passa essa credibilidade. Isso aí, Gavi. Não QR Code na tela, na hein? tela, faça o seu cadastro aí, casa espetacular aí. Há Vamos que vamos. jogos na casa, em cantos asiáticos, a gente consegue até 5 linhas. Ó, Então, a linha está no canto 10. Eu tenho 2 para cima e 2 para baixo. Eu consigo analisar como é que está a evolução do mercado. e as odds ticks muito mais acima do que as outras casas. Isso Não, que é o que eu importante aí. costumo falar, um bom profissional, quando vai pra uma casa dessa, se identifica na hora, né? Boa, perfeito. E aqui falando um pouquinho mais, Gavião, até pra gente estar quase finalizando aí, né? O Gavião foi pro Santos, Esportivo, Duque de Caxias, Ubra, Pelotas, Vila Nova, Criciúma e terminou como treinador do Pelotas. Que loucura, hein, Gavi? Eu saí do Santos, eu tive uma lesão grave no final da minha saída do Santos. Eu Sim. tive um problema no reto Sim. da coxa, né? Um músculo da coxa. E me tirou quase um ano depois. Eu não consegui mais voltar assim, fiquei parado. Sim. E aí eu tive a oportunidade de jogar, vamos dizer, fiz alguns jogos no Campeonato Gaúcho aqui, Sim. pelo Esportivo para tentar voltar, Claro. né? Depois tive a oportunidade no Duque de Caxias, que eram umas pessoas que eu conhecia lá, que eram ligadas ao Vasco, né? Sim. E depois joguei em clubes mais regionais, né? E acabei jogando no Criciúma e no Pelotas, eu encerrei minha carreira aí com 30, 31 anos já. E aí, aí iniciou a carreira de treinador. Iniciei a parte técnica, iniciei um pouco, tive a oportunidade, não era a minha intenção, mas aí parei ali um período, mas quando já estava já na fase que eu já vi que não iria voltar a jogar em grande nível, né? Sim. Uma grande liga também, comecei a estudar um pouco, peguei a parte dos portugueses entrando aqui no isso, Brasil, verdade, a parte da isso, aquela periodização parte. tática, muito Isso. aqui, né, que a gente Sim. acabou estudando. E acabei entrando na área da parte técnica. Aí trabalhei no Pelotas, depois vim para a base do Grêmio, Sim, né? Onde isso. tu estava. Vocês Trabalhamos treinaram junto. juntos? Você Isso. treinava Não, ele é sub-17. sub-17, E você? Sub-10, sub-11, eu tava ali na de base. De O base. Gavi Então tá você já 17. aguenta esse rapaz há muitos Ah, anos. Ah, muitos anos. Ah. Não, eu já conheci ele antes. É, desde sim, a época claro. da base E já do vou Grêmio. te dar um pitaquinho aí. É. Quer falar de sistema tático? Isso, E uma hora tem Eu que queria falar. fazer uma pergunta. Isso, vai. Dentro fica à do nosso vontade. mundo das apostas Vai, para você. vai lá. Linkando as apostas. Isso. Linkando as apostas. Porque o futebol evolui. A gente Com conversou certeza, muito, né, com sobre isso já. certeza. A questão pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, que foram as 5 substituições. Sim. O que você acha que isso trouxe para o jogo? Porque normalmente ali no minuto 70 dava uma caída. Com certeza. Agora, todo mundo faz as 5 substituições. Todo mundo não, quase todo mundo, Quase né? todo Tem uns mundo. treinadores aí, Sim. tem uns clubes aí que não faz uma. Não faz. Mas a maioria utiliza-se disso. O que você sentiu com as 5 substituições? A vantagem dos grandes clubes, né, Bruno, que tem elenco, que consegue mexer, né, que consegue ter um diferencial nisso aí. Vamos pegar um exemplo próximo, Grêmio agora, Sim, né? sim. Com o Cuiabá, o último jogo, se tu pegar, as mexidas do Renato praticamente foram em cima disso para dar a dinâmica final do clube, né? O Cuiabá teve a oportunidade de empatar o jogo, mas no momento que tu faz a troca
e tu tem uma oportunidade de mexer em 5 oportunidades, quando tu tem razoáveis jogadores dentro do teu elenco, Certo. com certeza vai favorecer muito mais ao clube que tem mais potencial de investimento, essas coisas todas, Palmeiras, né? Flamengo, que tu Então tem... isso aí muda. Mas eu vou muda agora fazer um contraponto. Até que o Guardiola reclamou bastante. Na Copa do Mundo, então nós estamos vendo, olha, na pandemia trouxe as 5 substituições. Com certeza. O que a Copa do Mundo trouxe? Os acréscimos, como a gente fala lá na Sim, minha terra, sim, os descontos. Descontos. É. Aqui nós falamos descontos. Tá? Agora virou acréscimos, né? Que é um absurdo. É Se você for somar ali, a cada 3 jogos, a cada 5 jogos, você fez mais um. É, verdade. Com certeza. Verdade. Com certeza. Sempre Antigamente tem uma não tinha prorrogação, isso. vamos dizer Então, assim. assim, entraram as 5 substituições, mas acréscimo, no final do jogo, houve um jogo aí recente do Porto, que foram 20 não. minutos de Não, não, acréscimo. não, não. 110, jogo. 110. Não, 110 no não Porto. pode. É Pinto da Costa Não, não no pode, melhor, não no pode, seu não melhor. pode. Foi a pode. 110 o jogo. É, É inacreditável. Não tem como. Foi até o Porto empatar. É. Literalmente. Foi. Foi em casa contra o Aroca. verdade. Sim. Um absurdo. Favoreceu o time que tem mais elenco, que conseguiu Claro, trocar mais e- não trocar mais, mas conseguir os jogadores que entraram tentar manter mais um. Deixa eu média, até né? mandar um abraço pra nação portista aí, ó. Tamo junto. Sempre. Sempre com vocês. Dragão no Olha peito. lá, olha a camisa lá. Tá lá. Camisola, É, camisola. camisola. E bom, o Bruno comentou a questão das substituições, mas também tem uma coisa que hoje, para mim, claro, foi uma evolução no futebol, mas estragou muito o VAR. O VAR havia... essa é outra antigamente, discussão, quantos jogos que teria que... Não, e Bah, hoje em dia, meu se tu Deus, for analisar, Bah, muitos títulos já devolveriam. meu Deus do Porque, céu. cara, eu vou te falar, eu não gosto do VAR porque, assim, o juiz já em campo é difícil tomar uma decisão. O juiz. É Vira uma fração de bengala. segundos. Isso. Só que o que me indigna é ter 5 pessoas no VAR e ficam 20 minutos para anular um lance. E às vezes as linhas estão traçadas tortas. E, infelizmente, isso não é só no Brasil, não. É, Tá? então- Cada vez mais, a gente faz o campeonato os europeus. Sim. Na Alemanha, na Itália, um gol o cara pode rematar lá do meio de campo, vai pro VAR. É, o que eu Na tenho- Inglaterra também. É o que eu tenho visto nas ligas, assim, os jogos que Sim. eu tenho acompanhado, vocês muito mais pela questão profissional, né? De vocês, algumas ligas que eu tenho olhado, ele tem, vamos dizer, alargado, né? Começou o VAR lá com a intenção e tudo começa assim, né? Nós Sim. pegávamos sendo bem específico com aquele ponto. Só que agora a gente já conheceu aqui, já está acontecendo até na Sul-Americana, os juízes do VAR estão cantando algumas jogadas para os sim, sim. juízes de campo, Isso, para algum verdade. cartão amarelo que não pode. Isso, Mas isso. agora já está começando a largar. Então a gente Daqui a pouco não vai ter não mais tem juiz. limite, não tem É, limite. isso. Então daqui a um pouco está acontecendo algumas jogadas que o juiz está cantando, dá para tomar amarelo. Foi canto. Olha, Uma coisa que o VAR não pode. Pois foi canto ou não pois foi? é. Tocou ou não tocou? O cara. E a gente nota, porque o juiz Falam, calma, espera para Não, depois é- tomar uma decisão. O Bandeirinha também ficou muito. Muito. Ele Muito tá esperando engessado, tudo. tá engessado. tá O bandeirinha muito fica difícil. apavorado. Então, assim, Eu acho que, um dia vai acabar esses bandeirinhas. eu acho que o VAR ele é importante. Algumas coisas. Mas tem que melhorar o processo, né? Mas eu acho que de tempo em tempo tem que rever o processo. É que eu acho que eles não estão preparados. Mas, Pessoal por do exemplo, Uma coisa que eu acho importante, já que você entrou na parte da arbitragem, eu acho que importante é uma coisa que a gente não toca e deixa de vazar. Nós estamos falando do futebol milhões. É. Casa de apostas hoje Sim. é um negócio muito interessante, todo mundo hoje. Só que os nossos juízes aqui, principalmente, são amadores. É. Questão da arbitragem. Hoje é amador, o juiz tem outra profissão. tem. Isso. E hoje ele apita um jogo que aquele jogo, pega um jogo hoje da Copa do Brasil, está falando quantos Milhões. milhões de dólares. tá, né? É uns 60, 70 milhões Então, numa final. mas é um jogo ali, vale 10 milhões, Sim, vale sim, 2 sim. milhões de dólares, Ele 3 ganha milhões 6 mil. E aí o cara ganha 6. É. Tá, tudo bem a remuneração, mas o cara ali não é... O que eu quero dizer assim, tá as preparado. federações tem que ser ligado à federação, né? E eu acho que é uma briga dos árbitros, eles gostariam de ter. Né? Alguns Sim, que eu sim. falei antigamente, agora estão um pouco fora, gostariam de ter. Ser vinculado, ser preparado melhor, esse cara ser específico É para a verdade. função. Então, acho que isso aí ajudaria. Eu acho Porque o que cara é dentista, advogado. o cara é Isso aí. preparador físico, tem É. outra situação. Apesar de eles hoje apitarem, ganham razoavelmente bem, para fazer um juiz FIFA ganha bem,
um CBF, né? Mas eu acho que teria que profissionalizar. Concordo. Eu acho Boa, que esse boa. era Mas isso aí é um assunto É que um nós assunto. íamos se Nós prolongar. temos que fazer o outro, hein, com tem o que Gavião. fazer Não, e já aproveitando aqui que Isso. a gente já tá falando de como treinador, o Gavião, a gente tocou no assunto, e como apostas, o mais importante aqui, o homem treinava escanteios, jogada de escanteios, Ó. treinava muito finalização ou não? Ó, Porque isso é Isso é importante. importante. A gente já bateu numa tecla aqui que a gente não gosta de escanteio de bola curta, que dificilmente sai gol, né? Tu, como treinador, tanto na base como treinou os outros clubes aí, gostava de treinar situações de escanteio? Qual que era um ponto programa específico? longo isso aí. Né? Não, mas eu acho assim, Cláudio, eu depois que parei de jogar e entrei na parte técnica e comecei ali, vi muito as coisas, principalmente sim. o mérito da tua terra, dos Sim. portugueses, né? Que Sim. foi a periodização tática, onde conseguiu levar para dentro da academia, nunca se estudou isso, né? O futebol nunca se estudava. Começou no Porto, com a Isso. Universidade no Porto, e em Lisboa. Em Lisboa, também. Coimbra também. Não, tinha Porto é muita coisa referência, também. Porto é Começou no referência, Porto. Porto é referência. Porto não vai ser referência. Putz, pá. é. E tem coisas muito boas que foram escritas. Eu acho que esse é o mérito dos portugueses, né? Que hoje estão colhendo aí, Sim. com merecido. E é que eles conseguiram traduzir algumas coisas que a gente não via no futebol, ou acontecia empiricamente aqui para nós, né? Isso. Então, a parte de treinamento, assim, se tu pegar... eu sempre gostei, sempre a periodização baseou, claro, e depois tu Boa. traz para o teu contexto, né? Vamos dizer, sempre tu... Aqueles tempos assim, é o momento que tu tem a bola, o momento que tu não tem a bola, as duas transições, ofensiva para defensiva, defensiva para ofensiva. E eu gostava, assim, tinha um momento de bola parada, porque era uma tradição que veio comigo, a bola parada, Sim. assim, né? Então, eu treinava 5 momentos ali. Viu? 5 momentos Caramba. aí. Não, mas é que tu organiza, tu começa a Sim. te organizar. Por que é a periodização? Organizar o teu treinamento. Senão, um treinador vai passando a temporada, tu vai te perdendo nos treinamentos. Tu não sabe o que tu quer. Então, para te conseguir melhorar tuas coisas, é tu saber o que está acontecendo naquele momento. Aí tu vai dizer, mas... porque antigamente tinha cartilha, que eu vou fazer tal treinamento. Vou fazer tal... Pô, mas tu faz um tal treinamento, aquele treinamento, tu não precisa daquilo. Meu time é bom... no momento defensivo, meu time é bom. E às vezes tu faz um treino para melhorar a parte que o cara já é bom, entendeu? Entendi. Então, a periodização trouxe essa visão para nós aqui. Eu acho que... Eu estou te falando isso quando eu parei em 2012. Tá? 2010 foi Sim. quando começou a ter uma discussão de futebol aqui. Tá? E que está acontecendo hoje. Hoje, bastantes portugueses com sucesso na nossa liga, né? Sim. Então, assim... Começamos com 8 treinadores portugueses. Então, assim, coisas que a gente conseguiu ver, oxigenou o futebol brasileiro, né? Isso aí oxigenou, teve uma outra visão, teve uma outra dinâmica. Os times hoje conseguem... Eu falo assim, em 2012 nós estávamos muito distantes da Europa. Ainda estamos distantes pelo poder aquisitivo e coisa e tal. Mas hoje, em comparado a 2012, nosso futebol em alguns clubes aqui já está mais próximo. Entendi. Entendeu? Você percebeu uma evolução. Percebi uma evolução. Daqui a 5, 6, 7 anos Vai encurtar. eu acho que pode encurtar, porque nós mudamos um conceito de treinamento, conceito de visão de base. Mas porque nós temos mais camisa 10. Mas é outra história. Mas aí vai longe. Aí vai Aqui longe. tocou vai num longe. ponto Aí muito vai interessante, longe. cara. E Vai tem que longe. ressaltar o trabalho do Abel. O que o Abel faz no Palmeiras... Aí vai entrar esses sim, marcos, né? Dentro da nossa... Mas assim, o que eu acho que essa contribuição que foi importante para nós ver, mudar o conceito do jogador e o conceito de treinamento. Nós sabemos o que está treinando. E a gente vê hoje times compactos aqui, né? Compactação de linha defensiva, tem um momento de transições, bola parada, como é que... Então, coisas que a gente... Claro, a gente relembra coisas antigas, que é o nosso futebol, nós temos a nossa essência, tem a característica do jogador, né? Mas, assim, é uma discussão longa. Isso aí, entra a formação de base, entra o futebol profissional. Aqueles laterais. Olha, o Brasil não tem mais lateral direito. Não tem. Então, assim, tem épocas, vamos dizer, tem época que tu prepara só extremas, né? Sim. Só extremas. Aí tu vai perder jogadores clássicos do meio-campo. Aí, então, vamos dizer, hoje nós estamos pagando o preço porque, em certo momento da formação, lá em 2014, 2015, porque o reflexo acontece 4, 5, 6 anos depois. À frente, né? isso Então, mesmo. vamos dizer assim, hoje tu não tem mais o meia clássico porque tu trabalhou só extremas, né? Claro. Só isso. Eu vejo, e muito
Aí vem coisa assim já de Cruyff, né? Aí Isso, nós já sim. vemos já de Cruyff, Holanda, que é o futebol total, né? Sim. moderno. Que hoje é o futebol total. Se tu Laranja pegar, mecânica vamos já. dizer assim, se tu pegar... Não estou falando em características de jogador, que eu acho a característica do jogador brasileiro ainda ímpar. Sim. Eu acho ímpar pelo futebol. Que a gente está perdendo um pouco, daqui a pouco está entrando o africano, o jogador africano. Isso. Mas, assim, se nós pegarmos hoje, o que eu digo futebol total, é preparar o jogador não ser só extrema, ele tem que saber jogar no meio. Vamos dizer, um zagueiro. No momento que tu tiver com a bola, um zagueiro com a bola no ataque, o que ele vai saber? Ele vai ser só zagueiro? Não, Sim, lá sim. ele é um outro momento Isso do o Diniz futebol. está trazendo, por isso ele faz todo mundo tocar a bola. Exatamente. Então, é exatamente assim, é saber se portar em algumas coisas. Claro, tem a especificidade do jogador em cada local. É o que eu. Mas que eu é uma conversa longa. Ah, eu isso aí sinto vamos mais aqui, tem que isso fazer um aqui outro. não, É, isso o aí que eu sinto mais falta, só parte para da- nós finalizar esse tema aqui, Ó. é um camisa 9. Ah, Para não. mim tem que ter um Ah, camisa 9. Tem coisas que estão sumindo. Mas o Brasil teve muito camisa Muito, 9 também. ó. muito. Ó, vamos lá. Careca, Pá, Romário. Depois... Aí depois vem o Ronaldo. depois das- Teve o Adriano, que Adriano. não durou muito tempo, e depois Luiz parou. Fabiano. também. Pra mim já Tem começou Zé a cair. Fred. É que também aqui, mas ó, aí- para nós finalizar, antigamente também era questão muito só coletivo e físico. Era só o que tinha antigamente. Depois, com o tempo, que aí entrou a questão dos portugueses, que a gente Mas começou a aí mudar entra- um pouco. Né? Se tu pegar historicamente, tem uma evolução disso. Sim, né? tem, uma evolução Copa de 70, entra muito qualidade dos caras, mas entra a parte física muito forte na forte. Copa de 70. Que foi era o Parreira, que era o preparador físico. Que se preparou muito bem. Depois, a Foram década... 45 dias antes pra lá. Tu vê? É, É. Depois teve, vamos pegar uma época depois, a época de 80, 90, já entrou muito o sistema tático, era Isso, importante. importante. Era muito importante o sistema tático, né? Hoje em dia a gente olha assim, o sistema já é uma base, mas ele não é importante. Então tu pode jogar como, vamos pegar o nosso exemplo aqui, o Grêmio, que joga com cara de extremas, ou um jogador que joga com mais mais jogadores no meio-campo. Então o sistema já não é tão importante. O importante é o modelo que esse jogador vai desenhar dentro do campo. Então, épocas que eu acho que quem tiver o insight primeiro vai Mas esse ter assunto evolução. aí nós vamos... Nós ia ficar aqui até, olha... Tem que trazer ele de novo, o homem é podcast fera. Tem que espetacular. trazer, pô. Vou fazer um bate-pronto aqui pro Gavi para depois nós finalizar. Gavi, bate-pronto. Melhor jogador que tu viu jogar aí. Vai lá. Só bate pronto. já Vai. Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, tá de Gaúcho, sacanagem é. não falar do Ronaldinho cara. Gaúcho, melhor treinador pra ti. Bate pronto, vai lá. Que eu trabalhei ou que eu vejo Não, aí? que tu trabalhou, Você bate trabalhou. pronto, vai lá. Que eu trabalho. Pô. Vá. Já dizia o Celso Rotti, o bucho dele. Não, Celso, hoje vamos discutir Ah, aqui. mas vamos botar Não, Tite. Celso. Tá, Tite, boa, Tite. Tite. Ah, Tite. ufa. Tite, é. Vai. E pra ti, pra finalizar, então, melhor momento da tua carreira aí, título, alguma coisa, pra finalizar. Eu acho que esse time, essa equipe foi muito marcante, a equipe de 2001. Ah, boa. Não só pelo título, que é um título de Copa do Brasil, tá? Mas foi aquela equipe, o modelo que jogou. Sim, aquela encaixou equipe bem, encaixou surpreendeu, acho que o Brasil. Boa. Teve um momento Boa. assim, porque marcou muito, e isso que o Cláudio falou lá atrás, que foi assim, de repente foi até uma base para o modelo, para uma Copa que o Brasil veio ganhar em Boa. 2002. Perfeito. Não, é a última perguntinha, bate-bola. Qual o mercado que ele No investidor Tem que esportivo, perguntar, claro. gosta Ainda de tem gol no uma, eu ainda tenho uma pergunta Ah, aqui. então tá. Ainda Vai. tem uma Tem a pergunta. última? Mas não, fala aí. Cláudio primeiro e o Bruno finaliza. Qual o mercado vai. que tu mais te encaixa? Gol no primeiro tempo, gosta do escanteio. Agora eu vou te Ah! falar. O homem tava lá comigo, nós operando, e ele deu duas dicas. Ó, é isso. Pode colocar. É. Bingo. O homem sabe das coisas. Aí assim, ó, Vai. aqui eu entrava muito HT, gostava Isso. de gol HT Gol por causa HT. do É, Kleber, gostava isso. muito do gol HT. É isso. Outra também que depois o Cláudio, estava muito lá do Cláudio e entrar às vezes, Sim. é cantos também. Cantos. Cantos eu Comigo acho ele legal. foi no HT com o pitch nos cantos. Não, mas viu? escuta, por que Ah, que ele falou dos cantos assim? Ah. Pitbull gosta porque Ah. o campo é pequeno. Juventude. A gente começa assim, a gente jogou lá, tu sabe como é que é a característica. Olha que interessante. Claro, os Vê gramados só. mudaram, né? Tu Aí vê? tem que fazer, os gramados mudaram, a característica do... Aí tu já vê a característica do clube. Se Do é um clube clube. de mais posse de bola Sim, ou não. boa, Quem boa. é que tá Quer- jogando nas Quer extremas. ver uma dica que ele né? deu e deu green pra Ah. nós dois? Ele falou, esse campinho do Criciúma é propício pra É propício. olha Jogou aí. lá. Boa, boa. Me Vamos conhece. lá, né? Bruno, taca a pergunta aí pra nós finalizar, então. A camisa do Alessandro River Plate. Conta Ah, essa história rapidinho, por favor. Essa história foi, Que essa rodou história o mundo. o mundo com É. essa história. Ó. Não, foi oriundo desse time. Acho que foi um jogo...
Um campeonato sul-americano. Sim. Copa Mercosul, Copa né? Mercosul, né? isso, Foi isso. um jogo marcante até, porque nós ganhamos do River lá, foi um jogo excepcional. Atropelo. O Grêmio fez. No Monumental, No lotado. Monumental nós lotado. ganhamos 4-2, foi um jogo É. marcante assim pela característica do clube. E a foto eu troquei a camisa com o D'Alessandro. Sim. Que ainda estava em Tava início de começando, carreira. início de carreira. Ele entrou Isso. no jogo. Reserva né, do Ortega. aquele, o time do Uma River máquina. era Ayala, Sim, toda sim, era a máquina. seleção argentina. Isso, né? praticamente. E aí nós ganhamos aquele jogo tranquilamente, foi um jogo Sim. e nosso time também era bom. E a troca de camisa com o D'Alessandro. E a foto rodou o mundo até hoje. Até Aparece hoje. a foto do D'Alessandro, porque ele marcou a época no Inter. Claro, ídolo claro, do Inter aqui. claro. Ficou com a camisa no ombro até hoje a foto. E aquela camisa é minha. Que Tu vê legal, só, né? cara. Ronaldo Gavião. E eu Ah, tenho a camisa rapaz. do River do D'Alessandro. Tu vê só. Você ganhou que mais é isso. Grenal aí. É, o homem tá com moral. E já pega os presentinhos da Pinnacle aí Aí, pra ó, entregar pro presentinho, homem. meu Aí, Deus. aí, ó. Moralzinha, pai. Agendinha, uma coisinha. Olha aí. Agendinha pra Não. anotar as entradas Qualidade. Com certeza. Agradecer. Brunão, tá sempre aí, né? Mano lá, né? Cláudio, Mais Pitbull, uma, né? Mais uma. E ele, né? Carlos Alberto Rodrigues Gavião, sempre voando aí no mundo dos investimentos. Vai ganhar muito dinheiro, hein, Gavi? Ó. Beleza? Falar pro pessoal aí, Paulo, a casa... só um pouquinho. A Pinnacle é fera, isso aí vai te ajudar. Vai E lá. a tomadinha também. Agradecer a nossa parceira Sálvia pela pizza, Isso, muito boa. boa. Quero Quero café. café, isso aí. O espaço da Pro Hub pra nós aí. Isso aí. E vem novidade, vem mais aí, vem mais convidados. Será que falamos? Ai, meu Deus. Pode Que falar. Quem será? Vem o Gágio, O o Gágio? fenômeno. Quem? Quem? Fábio? Fábio? Não conheço. Não conheço também. Netuno. O homem. Vai, vem novidade aí, galera. O homem tá vindo também. Agradecer, Gavião, de coração. Dá um recado final pra galera aí, no mundo dos investimentos esportivos, Gavião. Dá um recado pra galera. eu Vai lá. agora, assim, a casa é fantástica, né? Sim, que isso o aí. Cláudio me apresentou, né? Isso aí. Sempre baseado em vocês aí, porque eu aprendi, entrei no mundo das apostas por vocês também, né? A Pináculo tem quantos anos? 25, mais de 25 mais de anos 25 anos. Também vocês, né, já fazem conteúdos há quantos anos também, é O importante Brunão isso aí, também né? tá juvenil Bruno na também. fita aí, mas tá aí fazendo juvenil. Juvenil, né? É juvenil, mas fazendo O Bruno conteúdo não sabe de o que é qualidade. juvenil no mundo da bola. É, né? Já sabe, sabe, não caiu de sabe. paraquedas, Não. o Portugal não é bobo, pá. Foda-se. Fazendo conteúdo de qualidade, Gavi. O homem tá fazendo conteúdo de qualidade. Isso que é importante. É Isso aí. verdade. Isso e aí. agradecer mais uma vez a vocês, que principalmente que me apresentaram. É um divertimento, né, também, assim, Sim. dizer pro pessoal também, quem não leve pro lado do vício. Ah, aí, é né? isso. Boa, Gavi. Não Boa, Gavi. O importante Boa. Importante. é de se divertir, né, Boa. e ter aquela oportunidade. Quer Isso aí. brincar ali, vai lá, uma oportunidade. E agradecer a vocês, né, Boa. pela história que a gente tem junto aí, pela oportunidade também. Fechamos obrigado. então. Abração Valeu. a todos. Tamo junto e vamos Bet Bull na pra cima deles. Arriba, muchachos!